Bom, eu sou Rodrigo Alves Capellani, eu sou licenciado em Geografia pela URGS e mestre em Geografia pela Miami University. Por que eu escolhi a Geografia? Bom, ali no auge dos meus 18 para 19 anos, eu sempre fui uma pessoa um pouco questionadora e um pouco indecisa, assim. Então, eu sabia que eu queria licenciatura, inclusive eu fiz milhões de testes vocacionais e sempre apontava para alguma coisa que eu precisasse lidar com pessoas, e eu sempre gostei de pessoas. Então, aí a licenciatura em si, qual graduação seguir, né? Eu lembro que eu estava entre letras e geografia, e a geografia me chamou mais atenção, mais por causa do mercado, assim. Teve um professor meu que me influenciou bastante, falando que tinham poucos profissionais de geografia, e honestamente eu olhei a lista de vestibular da URGS e vi que geografia era relativamente mais tranquilo para entrar, e é por isso que eu escolhi geografia em princípio. Bom, a minha maior dúvida com relação, quando eu entrei no curso de graduação, foi exatamente o futuro, foi pensar o que aconteceria quando eu me formasse. E como eu falei, eu não tinha 100% de certeza quando eu entrei na graduação se era isso que eu queria, se era a geografia que eu queria. Mas ao longo do curso eu acabei apaixonando pela área e percebi que era isso que eu queria, que eu realmente queria. Então acho que realmente o maior medo meu ali no momento foi pensar o futuro, pensar se eu realmente ia continuar no curso. Eu não havia criado grandes expectativas ao ingressar na universidade, mas eu acredito que a minha maior expectativa era realmente ter uma boa formação. Por isso eu busquei a universidade que eu busquei, e claro, estar inserido no mercado de trabalho após a graduação, né? Acho que esse era o maior medo, a maior expectativa, né? Estar bem empregado depois de terminar a graduação. Como eu havia colocado antes, eu tinha uma certa dúvida quanto à geografia ou a letras, e ao conversar com professores ou conversar com outros profissionais da área, me foi passado que havia ou que não haviam tantos professores, que havia uma necessidade maior de professores de geografia. Acho que é por isso mais que eu fui para a geografia. Semana passada uma aluna me questionou isso, perguntou se eu gostava de ser professor e por que eu gostava de ser professor. E o que eu coloquei para ela justamente é porque ser professor é uma profissão desafiante. Desafiadora no sentido de que tu precisa vender algo para alguém que não necessariamente está interessado em comprar. Então, e você precisa fazer de uma forma que essa pessoa vá abstrair, vá conseguir transformar aquilo que tu está passando para ele e que vai conseguir construir algum conhecimento, alguma coisa útil em cima daquilo. Por mais que tu vá falar da China, qual é a relação da China com aquela criança que talvez nem tenha saído do bairro onde ela mora? Então eu acho que ser professor é uma profissão bastante desafiadora e eu particularmente gosto muito de desafio. Bom, com relação às expectativas, como eu coloquei antes, eu não havia criado muitas expectativas com relação ao curso, mas é claro que o aprendizado, eu acredito que a geografia ela me proporcionou uma visão de um mundo muito maior. Ela me proporcionou viajar, e não só viajar fisicamente, mas também intelectualmente. Eu acredito que a minha aceitação com o próximo, minha forma de se relacionar com as pessoas melhorou. É claro que todo o aprendizado cultural que eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio pela própria universidade, um intercâmbio acadêmico, depois um mestrado também fora do país. Eu acredito que esse enriquecimento cultural que a faculdade me proporcionou, talvez se eu tivesse feito outro curso, eu não teria tido as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades que eu tive. Eu acredito que o meu enriquecimento cultural tenha sido o meu maior aprendizado, ou a maior gratificação que eu tive com a graduação. Bom, com relação às expectativas do mercado, como eu havia colocado no início, me foi passado que a área de geografia possui ou tem poucos profissionais. Realmente, existem pouquíssimos profissionais na área da geografia.
Mas um outro ponto é que logo que eu terminei a graduação eu fui para o mestrado. Então quando eu voltei para o Brasil, foi um pouco difícil me inserir no mercado inicialmente, pensando na minha área, porque eu não havia adquirido experiência em sala de aula. E acho que isso é bastante importante para um professor, porque a realidade da sala de aula ela é muito diferente, ou ela de certa forma diferente da realidade que nos é passada de certa forma na graduação. Quanto a se arrepender, eu acredito que não. Não tenho me arrependido de forma alguma ter escolhido ser professor. Na verdade, o que acontece, eu acredito que seja o que acontece com todos os profissionais. Existe um questionamento, sim, por várias vezes, em alguns momentos, porém, eu acredito que eu tenha escolhido a melhor profissão para mim, a que eu melhor me encaixo. Eu, pessoalmente, não consigo me ver fazendo outra coisa. Já pensei em fazer outras coisas, mas eu não consigo me ver ali, trabalhando, lidando com aquilo. Eu não fui muito adentro, eu até olhei a grade curricular do curso, mas eu pouco entendia aqueles nomes das disciplinas que tinham ali. Mas ao ingressar no curso e durante o curso, o meu maior aprendizado foi mesmo perceber que a geografia ela ia além daquilo que eu havia visto na escola. Inicialmente eu tive um pouco de medo, porque as primeiras cadeiras foram uma parte mais física, mais maçante da geografia. Isso de certa forma me assustou. Mas a partir do momento que eu me tornei bolsista de iniciação científica, eu comecei a aplicar a geografia além do ambiente acadêmico, ou melhor, era ambiente acadêmico, mas além do ambiente da sala de aula. E eu acredito que ter essa vivência como bolsistas de iniciação científica me abriram também várias outras portas, outras oportunidades que depois se tornariam o mestrado, enfim. Eu acredito que a grande mudança que tem acontecido após a graduação tenha sido a questão do profissional, né? O meu lado profissional cresceu mais. Eu aprendi a lidar com os alunos, tudo isso eu vinha construindo já durante a graduação, mas foi a partir de entrar na sala de aula que eu acredito que eu tenha adquirido maior experiência como um profissional. E eu acho que esse foi a maior mudança. Eu adquiri novas responsabilidades que me fizeram crescer como profissional da área. Uma mensagem de encerramento, assim, eu diria para as pessoas que estão aí procurando o mercado, que estão procurando, né, entrando agora na universidade, que pesquisem antes sobre a profissão, talvez conversem com profissionais da área. E a tua graduação ela nunca vai ser limitadora, né, no sentido de que eu sou formado em geografia, eu darei aula de geografia. Não, no meu caso, por exemplo, eu fiz pesquisa, fui além da sala de aula, faço pesquisa ainda hoje. Também dou aulas de inglês, que é uma outra área que, como eu havia falado antes, que eu estava ali na dúvida entre letras e geografia. Então eu acredito que a tua graduação, o teu diploma, ele não é um limitador. Então eu acho que a pessoa não precisa se assustar tanto ou se pressionar tanto na hora da escolha do curso, que ela jamais vai ser um limitador. Eu acho que a universidade, a academia, ela te abre um leque de possibilidades muito grandes, que vão muito além do curso em si.